Glória a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Glória a Deus. Que maravilha, que alegria estarmos juntos aqui na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Como o Yuri falou, O Yuri falou que ministrou no primeiro culto do ano, ministrou no último culto do ano. E que maravilha ser igreja, ter esse lugar especial para vir cultuar a Deus. Eu sou muito grato a Deus por esse lugar. Amém? Eu sou muito grato a Deus por este lugar. E eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Cada um tão especial, cada um tem sua história. E hoje eu quero trazer uma palavra aos irmãos que Deus colocou no meu coração esses dias. Eu havia dito no comecinho deste mês que Deus tinha me falado que precisaríamos finalizar este ano com fé e gratidão, não é? Com muita fé e gratidão. E quando foi essa semana, eu troquei uma mensagem com minha avó Zélia. Ela vai fazer 91 anos, se Deus quiser. E ela me respondeu com uma mensagem dizendo: meu filho, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aquela palavra caiu no meu coração de forma tão especial, e eu fui estudá-la. E eu entendi que era uma palavra que Deus gostaria que eu compartilhasse com os irmãos nesta manhã. Diga: até aqui o Senhor tem me ajudado. Agora você pode dizer, só porque não pedi para repetir, mas você pode dizer por espontaneidade, pode dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém. Glória a Deus. Se você tem liberdade e quer dizer a seu vizinho, e sabe que Deus tem ajudado seu irmão que está aí do seu lado, você pode dizer: até aqui Deus tem lhe ajudado. Amém. Em que Deus tem me ajudado? Você está respirando, você está aqui. Se tudo estiver difícil, o fato de você estar vivo é permissão de Deus. Deus tem lhe ajudado, Deus tem lhe dado vida, inclusive para se arrepender da sua ingratidão a Deus. Tem lhe dado chance, tem lhe dado vida. Antigamente tinha um ditado que dizia assim: vaso ruim não quebra. Vocês lembram desse ditado? Gente ruim vive muito, Não, mas tem muita gente boa que está vivendo muito, Graças a Deus. Mas eu tenho a impressão que o vaso ruim também recebe a oportunidade de vida para se arrepender. Amém? E para que o oleiro eterno amasse esse barro do vaso ruim e o transforme num vaso bom, útil para a sua obra. Amém? 1 Samuel 7, diz assim a palavra do Senhor: então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca de Yahvé à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca de Yahvé. Eu estou precisando só de mais um pouquinho de retorno aqui, tá? Obrigado. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações a Yahvé. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais a Yahvé, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração a Yahvé,
e servi a ele só. E ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só a Yahvé. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós a Yahvé. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante Yahvé. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra Yahvé. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar a Yahvé nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto a Yahvé. Clamou Samuel a Yahvé por Israel e Yahvé lhe respondeu. Quando Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou Yahvé aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse o que, irmãos? Até aqui nos ajudou Yahvé. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão de Yahvé contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava a Israel em todos os seus lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar a Yahvé. Amém, meus queridos? Então, eu quero intitular essa meditação: Ebenezer, até aqui nos ajudou Yahvé. Amém? Neste último domingo do mês de dezembro, este último domingo do ano, Deus fala conosco nesta manhã através da sua santa e gloriosa palavra. É tempo de erguer um memorial de louvor ao nome do Senhor. É tempo de gratidão ao nosso Deus. É tempo de rememorar os seus grandes feitos poderosos e dizer: até aqui tem nos ajudado Yahvé é o nosso Deus. Ele nos tem sustentado, Ele nos tem guardado, Ele tem feito grandes coisas, as que nós vemos e as que nós não vemos, porque aos anjos do Senhor Ele deu ordens ao nosso respeito, e estes anjos nos guardam diariamente, inclusive de coisas que nós nem imaginamos, nem sabemos, nunca saberemos, mas há uma guarda celestial de Deus ao nosso redor. Amém, meus queridos?
E esse texto é tão especial porque a figura de Samuel é muito especial. Samuel pode ser considerado o último dos juízes de Israel. Logo no seu início, não é, do registro bíblico, ele é fruto da intercessão da sua mãe. E ele é entregue, depois de desmamado, para ser criado junto ao sacerdote Eli no templo. Mas desde cedo, como os irmãos lembram, Samuel passa a ouvir a voz do Senhor. É bem conhecido, né? Mesmo que você não tivesse lido o texto da Bíblia, mas você pelo menos ouviu diante do trono infantil a musiquinha que diz: Samuel, 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 Samuel. Os fãs diante do trono infantil ali. Samuel ouviu a voz de Deus desde criança. Confundiu achando que era a voz de Eli, mas Eli não ouvia mais a voz de Deus. Eli estava não somente cego fisicamente, mas espiritualmente. Eli estava num estado de omissão espiritual. Seus filhos, Rofni e Finéias, eram terríveis pecadores diante do Senhor, promíscuos diante do povo de Israel, mas nunca sofreram a disciplina do seu pai. Eli não estava somente pesado com peso físico, mas pesado de mente, de coração, de alma. Eli estava entregue às circunstâncias em seu redor. E um sacerdote desviado da presença de Deus, ele desvia o povo também. Veja, não é desculpa, porque a Samuel que estava ao seu lado, ele não desviou. Amém? Porque Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. E quando a palavra de Deus diz que neste tempo as visões e a palavra de Deus eram escassas, Deus não estava encontrando com quem falar, Deus tinha o ouvido e a boca de Samuel. O ouvido para ouvir a sua palavra e a boca para transmitir essa palavra que foi ouvida. Mas o que acontece é que no meio desse desvio do povo de Israel, os filisteus vêm contra Israel e levam o que para Israel era uma das coisas mais preciosas do seu culto, a Arca da Aliança. Porque no tabernáculo ali em Siló, esse tabernáculo estava montado e essa arca permanecia no Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava. Diga comigo, a presença de Deus. A Arca da Aliança na Bíblia, ela vai sempre fazer menção da presença de Deus. Faz menção de outras coisas, mas basicamente da presença de Deus. Preste atenção, os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Porque primeiro se perde a presença de Deus dentro. Depois se perde a presença de Deus fora. Fica perceptível que alguém perdeu a presença de Deus. Você me entende? Primeiro se perde dentro e depois começa a aparecer fora que alguém perdeu a presença de Deus. Que coisa triste, que coisa triste. O povo foi guerrear e foi derrotado pelos filisteus. O povo estava em pecado, aí pensou, não, se a gente levar a arca, vai dar tudo certo. Os filisteus até ouviram, eu estou narrando algo aqui que está no capítulo 4. Você não precisa abrir, mas depois por curiosidade você lê. Os filisteus até ouviram o povo de Israel louvando. E eles louvaram alto, louvaram forte. A arca estava presente, mas eles estavam desviados de Deus no coração. Não adiantava fazer um culto externo,
com o coração longe da presença de Deus, em pecado, em omissão, em promiscuidade, em prostituição. Resultado: apesar de os filisteus terem medo de atacar Israel, porque eles estavam com a arca, eles atacaram e roubaram a arca. Se fortaleceram. Primeiro mataram 4.000 homens de Israel e depois mataram 30.000. Inclusive os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que deveriam ser aqueles que levariam o sacerdócio dele adiante, mas eram grandes pecadores diante do Senhor. E fizeram muita gente pecar, influenciaram muita gente a pecar. Eles eram influenciadores. O fato é que quando escapa um homem da guerra e volta e conta o que tinha acontecido, todo o povo de Israel começa a chorar. E estava Eli com seus 98 anos à porta da cidade, e quando soube da notícia, 30.000 homens morreram, a arca da aliança foi roubada, e os teus 2 filhos morreram. A palavra de Deus diz que ele cai para trás, quebra o pescoço e morre na mesma hora. A esposa de um dos seus filhos, com a notícia tão terrível que o seu marido havia morrido e que a arca havia sido levada, ela estava grávida. Ela se agacha e dá à luz um filho, porque lhe vem as dores, e ela coloca o nome do filho de Icabu, ou Icabode. Foi-se a glória de Israel. Acabou. Que terrível derrota. O fato é que os filisteus levam a arca da aliança, que representa a presença de Deus, para o templo do Deus deles, Deus chamado Dagon. E acontecem 2 coisas interessantes. No primeiro dia em que eles põem a arca da aliança diante da estátua de Dagon, de madrugada, quando eles se levantam, a estátua de Dagon está caída ao chão diante da arca da aliança. A arca da aliança, sozinha, fez mais do que no meio de um exército de 30.000 homens pecadores. Eles voltam a erguer Dagon, a imagem, e no segundo dia, Dagon a imagem está com a cabeça decepada e com os 2 braços decepados. Só está o tronco. É isso que a presença de Deus faz. Você vibra com isso? Né, pastora? É isso que a presença de Deus faz. Ela derrota os nossos inimigos. Ela decepa os nossos inimigos, os nossos adversários. Mas outra coisa acontece. O povo, os filisteus, começam a ser amaldiçoados pelo Senhor. E eles começam a ter tumores. E aonde se levava a arca do Senhor, o povo era amaldiçoado com tumores e com morte. E eles decidem, depois de 7 meses, devolver a arca a Israel. E eles fazem uma procissão para devolverem a arca a Israel e mandam presentes. E no finalzinho do capítulo 6 a gente vê que os levitas foram pegar a arca. Mas ainda acontece algo desastroso, porque homens de Israel olham para dentro da arca e Deus fere estes homens. Era um objeto extremamente sagrado, e até para carregá-la Deus tinha todo um protocolo para ser seguido, com um extremo significado. Mas aí chega no verso 1 do capítulo 7 que nós lemos, quando os homens vêm de Kiriat Jearim, levam a arca da aliança para a casa de Abinadab, e eles consagram um homem chamado Eleazar
para que guardasse a arca da aliança. A presença de Deus é guardada por pessoas consagradas a Deus. Eu vou repetir. A presença de Deus é guardada por pessoas consagradas a Deus. Quantos desejam sempre ser um transporte desta presença de Deus? Templo e santuário do Espírito Santo. Precisamos ser consagrados a Deus. E o que é consagrar, senão separar para o uso exclusivo? Tornar santo. E nós somos santos para o Senhor. Amém? Diga, eu sou santo para o Senhor. Pode ser hoje a nossa verdade posicional espiritual, mas vai ser nossa verdade prática, experimental, amém? Diga, eu sou santo ao Senhor, eu sou consagrado ao Senhor. E a partir daquele momento Israel passa a fazer clamores a Deus. Mas no verso 3, Samuel diz ao povo, e aqui ele está agindo tanto como profeta quanto como sacerdote, porque então Samuel funcionou como juiz, como profeta e como sacerdote. Era uma liderança completa, na verdade. Antes dos reis, Samuel ainda foi aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Ele ungiu Saul e ele ungiu Davi. Samuel fala ao povo, no verso 3: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração a Yahvé, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os filisteus eram inimigos, atacavam Israel com muita força. E queridos, eu vou lhes dizer algo: nós só temos medo dos inimigos quando nós não estamos com o nosso coração completamente em Deus. O medo chega na nossa vida quando o nosso coração não está firmado no Senhor. Eu não estou falando de algum receio, de algum temor que nos acompanha no dia a dia. Você vai viajar de avião, dá aquele friozinho na barriga, não é? Você vai, sei lá, fazer uma coisa nova, dá aquele friozinho na barriga, algo comum, algo normal do nosso dia a dia. Mas o medo que paralisa, ele chega na nossa vida quando o nosso coração não está em dia com o nosso Deus. Quantos aqui já experimentaram viver um tempo de oração, um tempo de concerto com Deus, e você sai daquele tempo de oração, parece que você está pronto para conquistar o mundo inteiro, porque uma força, uma ousadia, uma coragem toma conta da sua vida? É assim que Deus quer que nós vivamos todos os dias da nossa vida. Eu não estou dizendo daquela força extraordinária, porque vem em alguns momentos da nossa vida, né? Se fosse todo dia assim, a gente morreria de exaustão em pouco tempo. Mas é necessário que nós alimentemos um coração seguro em Deus. Diga comigo, é necessário que eu alimente um coração seguro em Deus. E Samuel diz: vocês querem voltar ao Senhor de todo o vosso coração? Vocês temem os filisteus? Vocês querem vencer? Querem voltar ao Senhor de todo o vosso coração? Tirem do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, os baalins, e preparai o coração para Deus, servi somente a Ele, e Ele vos livrará
das mãos dos filisteus. Verso 4: então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e os Astarotes e serviram só a Yahvé. Quando a gente pensa nos Baalins e nos Astarotes, a gente pensa numa imagenzinha de escultura que estava ali na casa deles e que eles simplesmente tiraram, jogaram fora e estava tudo resolvido. E eu quero lhe dizer que não é simples assim. Sim, esses falsos deuses eram representados por imagens dentro das casas e em lugares de cultos, nos lugares altos, mas existia a prática do culto a esses deuses. E que prática era esta? Se Astarote era a deusa da fertilidade, o culto era com promiscuidade, sensualidade, prostituição. Este era o culto a Astarote. E se Baal, eles criam que era o deus da agricultura, o deus da meteorologia, que mandava chuva e trazia as colheitas, criam que da união entre Baal e Astarote a colheita era gerada. E eles cultuavam esses deuses, se prostituindo. Então veja, não era só jogar uma imagem fora, era jogar um comportamento fora, era jogar práticas do dia a dia fora. E aqui a gente entende por quê. Meu Deus, eu nem queria pregar nesse tom, mas lá vai. Aqui a gente entende por quê muitas vezes cristãos, até mesmo católicos, não têm uma imagem de escultura na sua casa, mas cristãos de todos os credos e todas as ramificações, mas ainda assim são idólatras, com o seu comportamento, com o seu estilo de vida. Porque há cristãos religiosos, e o problema imenso aqui, maior aqui, é relacionar o cristianismo com religião e não com uma experiência de novo nascimento e transformação pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas diz, é cristão por causa de algum costume ou de uma igreja que frequenta no domingo, e aí mora o perigo, porque muitos cristãos chegarão no dia do juízo e não estarão salvos, porque não nasceram de novo, não foram lavados pelo sangue de Jesus, não se arrependeram dos seus pecados e não nasceram de novo. E mesmo os que nasceram muitas vezes têm um coração que idolatra coisas, pessoas. Se algo atrapalha a sua vida com Deus, isso é um ídolo. Se algo atrapalha você servir a Deus, isso é um ídolo. E eu acho que foi Spurgeon que disse, e eu concordo hoje plenamente, porque os meus olhos foram abertos, que o coração do homem, coração, a velha natureza, o homem carnal, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quantos homens num domingo de manhã nunca podem vir para um culto, mas podem ir para uma exposição de carros, porque adora aquilo. E eu sou de uma criação raiz, presta atenção no que eu vou dizer. Se você quiser pegar para a sua vida esse ensino, você pega, se não, fique à vontade. Eu sou de uma criação raiz em que a gente não dizia que adorava nada, porque somente a Yahvé teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Você nunca vai me ver, eu adoro viajar, eu gosto de viajar,
E eu nem gosto de dizer que amo viajar, porque amor é uma coisa muito forte, muito poderosa. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a minha esposa, a minha filha, eu amo vocês. Mas amar assim qualquer coisa, eu amo sentar nessa cadeira. Que conversa que eu amo? Eu gosto. Muito menos adoro, eu somente adoro ao meu Deus. Você vê que a gente empobrece a nossa linguagem por falta de sabedoria, de entendimento. E aí você ontem à noite diz, eu quero comer uma pizza, eu adoro pizza. Aí você chega aqui num culto e diz, eu te adoro. Mas a mesma adoração que tem pela pizza? Não, então mude a linguagem. Porque a linguagem nos faz refletir. Então o nosso coração vai criando ídolos. Quantos homens não tem uma vida assim, não sabe nada da Bíblia, não lê a Bíblia, não é porque eu não entendo, mas de futebol entende tudo, de futebol, sabe o nome de tudo que é jogador, tudo que é time, qual é o torneio que está acontecendo, quanto foi o jogo, 5 anos atrás, de 10 anos atrás, a Copa do Mundo, não sei de quando, quem jogou com quem, quanto foi o jogo, o placar, e o desgramado não decora nem um versículo da Bíblia, porque é um ídolo. Pastor, mas não tem nada a ver. O teu comportamento te denuncia. E graças a Deus, que quando eu vejo assim outros profetas de Deus falando algumas coisas, eu digo, meu Deus, graças a Deus que eu não estou louco. Hoje se adora o bem-estar, a saúde mental, o entretenimento. Nós temos uma sociedade com uma sobrecarga de entretenimento, com uma sobrecarga de bem-estar. Pastor, essa sobrecarga ainda não me chegou. Pois é, mas então eu vou mudar. É uma sobrecarga de busca de bem-estar. E tem gente que nem frequenta mais igreja. Eu não estou falando dessa daqui. Não frequento mais porque o domingo é um dia de eu cuidar de mim. Só que se não cuidar do espírito, não cuidar da alma, e congregar é parte do culto a Deus, de estarmos juntos. Se não cuidar da alma, do espírito, vai cheio de paz no cérebro, saúde mental, zero, não tem transtorno nenhum, mas o espírito vai para o inferno, para viver a eternidade longe de Deus. E preste atenção. Eu estava comentando no final do culto passado com os meninos, né? A gente sempre utiliza cada momento para discipular, para ensinar. E eu disse a eles, veja, cuidar da saúde, cuidar do corpo é uma coisa boa, mas o que é que nós temos hoje? Um culto ao corpo, ao shape. Antes se ia para a academia, não é? No geral, não, eu vou para a academia porque eu quero trabalhar meus músculos e tal, não ter diabetes, e trabalhar, fortalecer a musculatura, beleza. Aí hoje você já entra com uma competição, porque você tem que meter o shape, você tem que ter a forma física, você tem que isso, você tem que aquilo. E aí o número recorde de homens que morreram este ano por causa de uso de anabolizantes. Gente com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Nós temos que viver de olhos espirituais abertos.
E aí Samuel diz: vocês querem preparar o coração para o Senhor? Joguem os seus ídolos fora e parem de cultuar a estes ídolos. Eu citei aqui algumas coisas, mas existem muitos ídolos. A família pode se tornar um ídolo. Tem gente que mata e morre pela família. E eu não estou falando da proteção, do cuidado, mas uma verdadeira idolatria pelos entes queridos. Aquilo ali é tudo. Valorizamos, amamos, mas a família não é tudo, é parte. Somente a Yahvé teu Deus adorarás. Até porque Jesus disse, porque os discípulos estavam conflitados: olha Jesus, a gente deixou família, a gente deixou casa, a gente deixou tudo para te seguir, e aí o que é que a gente vai ganhar? Mas antes Jesus tinha dito: quem não for capaz de deixar pai, mãe, mulher e filho por amor a mim, não é digno de mim. Eu não estou falando de abandonar a família, mas às vezes a família fica aquele sanguessuga. Você não pode fazer nada na igreja, não pode fazer nada para Deus, não pode servir a Deus, não pode fazer nada, porque a família está ali sugando. Se você passar um ano inteiro com a família, ainda está ali, mas se você vier um dia para o culto, que exagero, só vai para o culto, não tem tempo para a família. Posicione-se. Posicione-se, tenha tempo para o que é prioridade para você, e se Deus é, a igreja também vai ser. Não tem mais, não tem vírgula, não tem dois pontos. Samuel diz: preparem o vosso coração, joguem fora os ídolos. A forma como nós lidamos com o nosso tempo também denuncia os nossos ídolos. O nosso tempo denuncia a quem nós servimos. 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 Pastor, mas vai logo para Ebenezer que tá. Só tem Ebenezer quando a gente se volta para Deus. Vamos lá. Disse mais Samuel no verso 5: congrega todo Israel. Verso 6: tiraram água e derramaram perante o Senhor. Não era parte específica de um culto a Deus, mas aqui esta água simbolizava arrependimento, uma oferta de libação. Deus, veja, nós sim vamos abandonar a prática do culto a estes deuses, e agora nós queremos cultuar a Ti. Derramaram água, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Aquela água derramada era um símbolo de arrependimento. Eles vão jejuar e dizer: pecamos. Porque também é uma linguagem que nós precisamos resgatar. Resgatar. Não foi um erro, foi pecado. Quando eu digo que é pecado, eu estou concordando com a palavra de Deus. E a minha mentalidade já começa a sofrer uma transformação para que eu me arrependa. Não foi um acidente, foi pecado. Aí eu estava nervoso, pecou, pecado. Mas eu estava fragilizado, aí eu fiz isso, fiz aquilo, pecou. Não, mas foi a fragilidade, mas pecou. Porque senão a gente vai dando desculpas e não se arrepende. Quem é bom de desculpa
é péssimo de arrependimento. E os filhos de Israel ouviram então que subiam os príncipes dos filisteus para atacá-los, porque quando você se voltar para Deus, os seus inimigos irão atacá-lo. Mas só saiba de uma coisa, que ao se voltar completamente para Deus, Deus também se volta completamente para você. E aí ninguém poderá resistir você. Você não vai finalizar esse ano inseguro, com pendências espirituais. Eu e você vamos nos arrepender de cada pecado e vamos finalizar este ano com o nosso coração completamente seguro em Deus. Diga amém assim, em nome de Jesus. Tomou Samuel, verso 9, um cordeiro, sacrificou em holocausto ao Senhor, clamou ao Senhor, e a palavra de Deus diz: e o Senhor respondeu. Amém! Prepare-se para a resposta de Deus nesses dias. Eu vou dizer de novo: prepare-se para a resposta de Deus nesses dias. Quem ora tem resposta. Quem ora tem resposta. Quem ora tem resposta. As pessoas mais poderosas da terra não são aquelas que têm bilhões de reais, não são aquelas que estão nos esquemas dos governos, do judiciário, do legislativo, do executivo, são aquelas que oram. Quem ora participa com Deus da alteração das histórias, das circunstâncias. Quem ora muda meteorologia. Quem ora muda geografia. Monte se transporta para o meio dos mares. Oh, aleluia! Aleluia. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, verso 10, os filisteus chegaram à peleja, mas trovejou Yahvé aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os deixou atemorizados, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Irmãos, enquanto nós estamos no nosso orgulho, com outros deuses, com outros ídolos e distantes do Senhor, o Senhor nos deixa a nossa própria sorte. É uma das orações que eu faço de vez em quando: Senhor, não me entregue a minha vontade. Senhor, não me entregue a minha vontade. Senhor, não me entregue a minha vontade. Eu quero estar crucificado a cada dia para fazer a vontade do Senhor. Porque às vezes até nós temos boas intenções, mas até as nossas boas intenções são chamuscadas do pecado do nosso velho homem. Deus trovejou, Deus veio contra aquele exército, porque quando eu sou amigo de Deus, Ele é inimigo dos meus inimigos. E eu não estou falando de pessoas, tá? Estou falando de seres espirituais que lidam contra nós. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Parece até o nome de uma loja de carro, né? Betcar. Verso 12: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. Depois a minha filha fica me corrigindo aí das minhas piadas ruins, né?
e lhe chamou aquela pedra de Ebenezer. Que quer dizer o quê? Pedra de ajuda. Ebenezer não quer dizer até aqui nos ajudou Yahvé. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Tá bom? Aprenda isso. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Só que este memorial, com esta pedra e com este nome, era para lembrar: até aqui nos ajudou Yahvé. Amém? Até aqui nos ajudou Yahvé. Pedra de ajuda. Diga comigo, um memorial. Neste final de ano, hoje, dia 28 de dezembro de 2025, Deus está convocando a cada um de nós aqui. Primeiro, para nos arrepender e consertar os nossos caminhos e o nosso coração diante de Deus. Mas em segundo lugar, para erguermos um memorial de gratidão a Deus. Primeiro a gente vai fazer o quê? E em segundo lugar, erguer um memorial. Primeiro a gente vai fazer o quê? Diga com suas palavras. Preparar o coração para Deus, se voltar para Deus, jogar fora os ídolos. E em segundo lugar, o que é que a gente vai fazer primeiro? E em segundo lugar, você vai fazer isso agora. Amém? Nós vamos fazer, não agora, mas agora hoje, daqui a pouco. Ainda tem um pouquinho aqui para a gente completar a palavra. É preciso erguermos memoriais para nos lembrarmos da ajuda e do socorro do Senhor. O Yuri leu aqui o Salmo 121, maravilhoso, é isso mesmo. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que você está vivo hoje? Por causa do socorro de Deus. Sim ou não? Ai, pastor, mas eu não passei por nenhum acidente e nenhuma doença incurável. Você sabe se não passou por um perigo de morte e os anjos do Senhor guardaram você? Você sabe? Você não sabe. Eu passei por vários e o Senhor me livrou de todos. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas o que Samuel faz? Ele ergue um memorial. E hoje eu brinquei porque eu cheguei ali, cumprimentei o Ivan. E o Ivan está com a linda camiseta. Floresta. Está escrito assim: Floresta do vovô Ivan. E embaixo, em cada planta, está escrito um nome de um neto. São quantos? 7 netos. Aí eu cheguei aqui, quando eu fui cumprimentar a pastora Inês, da mesma forma, Jardim da vovó Inês. 7 netos, 7 nomes. Aí eu estranhei o último, eu disse: e esse último de quem é? Não, está da barriga, né? Está da barriga da nora, vai ser o filho do Deco, Levi. E eu disse: é sobre isso que eu vou pregar. Um memorial. A gente chega um final de ano desses, às vezes pesado, com medo. Ei! Levanta a pedra da ajuda. Onde é que eu vou arrumar essa pedra, pastor? No seu coração. Levanta um memorial de gratidão a Deus. Bom, se você quiser pegar uma pedra simbolicamente e ter em casa, assim, em algum lugar e dizer: vai me lembrar aqui que até aqui me ajudou o Senhor, ótimo. Mas hoje Deus quer que nós ergamos um memorial de gratidão a Ele. O pastor Marcos até tocou em algumas coisas que eu falaria.
Qual foi a última vez, e eu não estou falando aqui de dinheiro, mas qual foi a última vez que você deu um presente, eu estou falando de presente caro, a uma pessoa por quem você tem gratidão? Não estou falando de presente caro. Estou falando de um gesto. Qual foi a última vez que você registrou sua gratidão a alguém? Com palavras, né? Dizem que as pessoas recebem mais flores depois que morrem do que em vida. Só que o morto não vai sentir o cheiro de nenhuma daquelas flores. Então dê flores em vida. Eu vou esperar para o aniversário. Você não sabe se você vai estar vivo ou se o aniversariante vai estar. Então dê assim que você puder. Seja grato. Erga um memorial de gratidão. Posso ouvir um amém? Transmita algo que registre a gratidão. Agora, o que é que Samuel está fazendo? Ele está erguendo um marco, um memorial de gratidão a Deus. Samuel está marcando uma geografia e dizendo: até aqui nos ajudou Yahvé. E esse até aqui fala de uma etapa, de um ciclo, de uma estação que nós estamos falando nesses 61 dias. Até aqui, até aqui, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu vou erguer uma pedra e vou botar o nome Pedra da Ajuda, porque eu não posso esquecer. Fala aí para o seu vizinho: você não pode esquecer o que Deus tem feito. Aleluia. George Miller, acho que era ele, tinha um caderno com milhares e milhares e milhares de orações que ele fez e Deus respondeu. Era ele? George Miller, o que tinha um orfanato em Londres. Quantas vezes de manhã, para alimentar 100 crianças, não tinha um pão, não tinha mantenedores, mas posicionava as crianças: vamos orar e dar graças pelo pão. E a oração não finalizava, e alguém batia a porta com pão para todo mundo. E ele tinha um registro de milhares, eu não lembro da quantidade de orações, se quiser que pesquisarem aí, ele tinha um registro num caderninho de milhares de orações. Hoje eu orei por isso e Deus respondeu. George Miller tinha uma grande pedra, era aquele caderno. E o que é que acontece quando você tem uma pedra desta, um memorial deste? O que é que acontece? Ele revela o caráter divino. Deus é fiel. Deus é fiel. A gente perde tanto porque a gente aprende essa linguagem assim, aí fala só da boca: Deus é fiel. Deus é fiel. Oi? Mais de 50 mil orações. Mas veja, faça uma conta. Eu tenho 44 anos e meio. Se eu multiplicar isso pelos dias que eu vivi, já são todos esses milhares de dias motivo de gratidão, porque cada dia desses foi um milagre de Deus na minha vida. Foi uma oração respondida. Cada dia que eu comi, Deus me deu o pão daquele dia, a vestimenta daquele dia. Vocês já
pensaram que se a gente viver com essa visão, a gente vai viver na paz do Senhor? Aí você diz: mas tudo que eu quero é paz. Só que aí você acha que vai comprar essa paz numa viagem, em bens, consumo, desenfreado. Para com isso. Se Deus te der tudo isso, desfrute. Mas a paz, às vezes a pessoa que está morando num casebre e tem o pão de cada dia, está cheia de paz. Existia um hino antigo que dizia assim: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Aí continuava: eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Veja, o povo que mais deveria ter paz deveriam ser os que conhecem a Jesus e sabem que vão morar no céu. Aí a mentalidade carnal diz: mas que papo furado, pastor, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter dinheiro, tem que ter reserva, tem que ter reserva de emergência, tem que ter reserva disso, tem que ter, olha o INSS vai quebrar, vai estar tudo arrebentado, esse país não presta mais. Eita, Jesus de Nazaré, discípulo de Judas, tem misericórdia, Jesus. Pastor, você me chamou de discípulo de Judas? Sim, chamei. E se você vier falar comigo pessoalmente, reafirmarei. Porque Judas, na verdade, não estava preocupado com Jesus, ele estava preocupado com dinheiro. E Jesus sabia administrar muito bem o dinheiro, porque mesmo Judas roubando, nunca faltou nada para Jesus. Então não estou defendendo aqui a má administração, a preguiça e a falta de trabalho. Trabalho é bênção de Deus. 6 dias trabalharás, e o 7º é do Senhor. A palavra de Deus está estabelecida. Mas Samuel registra: até aqui, até o presente, me ajudou Yahvé. O que é que vem para frente? Eu conheci o caráter de Deus, e o caráter de Deus é fiel. Até aqui me ajudou Yahvé. Se até aqui ele me ajudou e ele não muda, então ele vai continuar me ajudando. Como é que vai ser 2026? Não tenho cuidado, não tenho temor do que me espera aqui. Confio somente no meu Salvador e sei que Ele cuida de mim. Porque se até aqui, em 2025, Ele cuidou, os dias que eu viver na terra, Ele continuará cuidando. Quando nós erguemos a pedra de ajuda, quando nós erguemos Ebenezer, nós estamos firmados no caráter fiel de Deus. Não, Ele veio até aqui, vai continuar comigo. Mas e a crise? Isso? Irmãos, aqui na terra a gente está sujeito a um monte de coisa ruim. A terra é caída, os homens são caídos, a natureza é carnal, a natureza dos homens é carnal, nós estamos suscetíveis. Mas o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele nem dorme, nem cochila, Ele me guarda. E eu acho que era Corrie ten Boom que dizia, né? Bom, já que o Senhor não vai dormir, quem vai dormir sou eu. Eu vou descansar, eu vou dormir, não tem para que eu ficar ansiosa. Ela dizia: eu vou dormir, no meio da guerra, escondida. Eu vou dormir, porque o Senhor não vai dormir. Não tem para que nós dois ficarmos acordados, né? Então o Senhor fica e eu vou dormir, porque o Senhor cuida de mim. Ebenezer. Aí o medo vem e eu digo: Ebenezer, até aqui
tem me ajudado o Senhor, e já que Ele não muda, vai continuar me ajudando, me protegendo, me guiando, sendo meu pastor, e nada me faltará. Aleluia! Memorial é um memorial de louvor a Deus. Tem louvor a Deus lá na sua casa? Então tem Ebenezer. Como Deus age, como Ele faz. Por aqueles que voltam para Ele o seu coração, que preparam o seu coração para Ele, que se consagram a Ele, que não adoram outros deuses, aquele cujo coração está preparado para servir. Pode levantar a pedra, pode levantar a pedra. Pode levantar a pedra de gratidão e de louvor. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Vamos dar um grande aplauso ao Senhor por isso? Até aqui tem me ajudado o Senhor. E nos dias de Samuel, nunca mais os filisteus atacaram Israel. Nos dias de Samuel houve paz. E a última coisa que eu quero dizer: as cidades que os filisteus tinham tomado foram restituídas uma a uma, e este é um tempo de restituição na sua vida. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia. Ebenezer, pedra de ajuda ou pedra de socorro. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Eu gostaria de ficar com esse até aqui. Diga comigo, até aqui. Até aqui. Que dia é hoje? Dia de agradecer. Dia de louvar. Amém. O pastor Marcos fez menção da Sueli, não é? Que coisa linda, né? Foi fazer um procedimento médico, nem foi necessário fazer o que queriam fazer. No final da história ficou quase como um exame, não é? Para constatar que, apesar da questão de saúde, não precisava fazer nenhuma outra intervenção, só era acompanhar. Até aqui tem me ajudado o Senhor. E ainda que fosse necessário ter feito todo o procedimento, podia dizer: até aqui tem me ajudado o Senhor. Amém. Pelo que você pode ser grato até aqui. Sabe uma coisa útil, irmãos? Eu faço isso, eu posso falar com autoridade. Sempre que posso, em datas importantes, eu faço uma retrospectiva da minha vida. Então, chegando esse final de ano, eu já comecei a fazer algumas coisas. É tão interessante. Sabe o que é que você vê? Deus cuidou de mim. Teve coisa que você se esforçou tanto e nem conseguiu. Não é verdade? Alguém aqui? Você, como diz no Nordeste, você se aperreou, perdeu noite de sono, ganhou rugas e cabelos brancos, ou perdeu os cabelos. Não adiantou nada, porque você não tinha uma pedra de ajuda, não descansou em Deus. Eu estou falando para mim, quanta coisa é só entregar ao Senhor.
Aí vem um direcionamento, vem uma orientação divina. É tão interessante, irmãos. Ontem eu saí de casa para resolver várias coisas. Não é meu costume sair no sábado assim para fazer isso, mas eu não tinha opção. E aí eu tinha minha listinha, né? E foi no primeiro lugar, foi no segundo lugar. Quando eu ia para o terceiro, o Espírito me dirigiu para um lugar entre o meu segundo e o meu terceiro. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Mas eu estava com o coração sensível e entrei. E era exatamente o que eu precisava para resolver aquela questão específica. Eu nem lembrava que ali resolvia isso. Tudo resolvido, da melhor forma, no melhor tempo. O Senhor nos guia, nos ajuda em cada detalhe de nossas vidas. Nós é que perdemos. Jesus diz: vocês não precisam correr atrás dessas coisas, vocês têm um Pai. E você pode estar com 200 anos de idade, você pode ser um filho mimado por esse Pai. Depender desse Pai. Pai, eu estou precisando de direção nesta área. Eu posso descansar porque o Senhor vai me dar direção. Pai, olha essa situação que eu não consigo resolver. O Senhor cuida de mim. Eu preciso me arrepender de algum pecado, Jesus, nesta área? Eu estou pecando em alguma coisa nisto? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E ao tratar o meu pecado, o coração fica sensível, preparado para Deus. Chega a direção, chega a resposta, e eu posso dizer: antes, durante e depois, até aqui tem me ajudado, Yahvé. Eu desfruto do teu cuidado, Senhor, em tudo na minha vida. 2026 não será diferente. É o teu cuidado. Seguro estou nos braços. É o teu cuidado. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia. Há algum pecado? Feche mesmo os seus olhos. Não se distraia. É preciso fazer isso agora. Eu não trouxe um sermão para você achar bonito e sair daqui: ai, foi uma bênção, o pastor Wagner pregou. Não, não preciso disso. Trouxe o conselho divino da sua palavra, para que haja uma reação, para que haja uma resposta de cada um de nós. Algum pecado que você precisa confessar? Algum pecado a ser abandonado na presença de Deus nesta manhã? Faça isso imediatamente. Faça isso imediatamente. Existe algum vício? Abandone imediatamente. Abandone imediatamente. O Espírito está me mostrando alguém que está desesperado no coração, porque desenvolveu o vício de roubar. Há um transtorno mental acerca disso, mas com certeza também há espíritos malignos que agem nesta área. Você não precisa dizer quem é, mas em nome de Jesus eu vou contra esse espírito maligno que entrou na sua vida, e eu expulso agora em nome de Jesus. E esse vício do roubo abandona a sua vida, a sua mente agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus,
Vai embora o demônio e vai embora o transtorno agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você tem que abandonar? É o adultério? Abandone o adultério. É o adultério na mente? Abandone o adultério na mente. É um homem casado, uma mulher casada que está trocando mensagens e depois você apaga para sua esposa, o seu marido não vê? Abandone! É pecado diante do Senhor. É a aparência do mal. É o caminho do mal. Abandone. Abandone. Você está tirando dinheiro que é para o sustento da sua casa para fazer coisas ilícitas. Pare hoje. Peça perdão a Deus agora. E volte a colocar todo o seu salário para dentro da sua casa, para o sustento da sua casa, da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. Em nome de Jesus, abandone este pecado. Abandone este pecado. Você que está jogando no jogo do bicho, você que está com jogos de aposta, aqueles digitais, em nome de Jesus, arrependa-se hoje. O Senhor não provê o pão de cada dia através de jogos de azar. É pecado diante de Deus. Arrependa-se hoje. Talvez você diga, mas eu não sabia, pastor. Está sabendo agora. Arrependa-se. Ah, pastor, mas eu ainda tenho que jogar algumas vezes para recuperar o que eu perdi. Arrependa-se, abandone, porque o diabo está minando as suas finanças através deste jogo. Ele está lhe empobrecendo e preparando um roubo ainda pior nas suas finanças através dos jogos. Em nome de Jesus, abandone. Abandone o vício do cigarro. Abandone o vício do cigarro. Abandone. Abandone. Abandone o vício de comer de madrugada. Essa compulsão. Abandone. Abandone. Abandone tudo que está destruindo a tua vida, teu corpo, tua comunhão com Deus. Abandone em nome de Jesus. Tudo isso é pecado. Há uma preparação do nosso coração para o Senhor neste final de ano, e estaremos seguros em sua presença. Aleluia, 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 aleluia. Agora rememore coisas pelas quais você tem que ser grato nesta manhã. Vamos. Agora é gratidão, agora é gratidão, agora é gratidão. Levante a sua voz, levante o seu coração em gratidão, em gratidão. Não é só pelo ano de 2025 não, é por tudo que Deus tem sustentado sua vida até aqui. Oh, levante a sua gratidão a Deus, levante o seu louvor ao Senhor. Vamos. Aleluia. Levante o seu louvor ao Senhor. Uma das moças solando, pode ser? Vai agradecendo, levante a sua voz, agradecendo. Se puder levantar as suas mãos, agradecendo, agradecendo, agradecendo. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Vamos. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Podemos ir juntos. E se eu passar pelo vale, eu sou grato, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado. acharei conforto. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Seja grato. Me guarda. Levante um memorial nesta manhã. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços
A igreja cantando em teus braços. Oh, aleluia. Cante com toda a força do seu ser. Nós temos um Pai, nós temos um Pai, Pai perfeito, Pai todo-poderoso. Oh, em teus braços eu recaio em tua graça, recaio em tua graça. É o teu favor que eu não mereço. Recaio de novo em tuas mãos. Eu estou em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh, recebi o teu perdão. Recaio de novo em Que presente maravilhoso. Eu recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Tua graça é melhor que a vida. Recaio de novo em tuas mãos. Oh, eu recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Oh, aleluia. Recaio de novo. E se eu passar, vamos! E se eu acharei, sempre acharei. Pois eu sei que é. Levante as mãos e declare isso. Em teus braços eu Se você puder, grite comigo: Ebenezer! Agora, Ebenezer é o memorial. E eu quero lhe desafiar hoje, não é amanhã, não é hoje, a você erguer um memorial de gratidão. Amém? Eu não sei o que é que você vai fazer. Não sei se você vai fazer um bolo gostoso e dar a alguém. Eu não sei se você vai escrever uma carta. Eu não sei se você vai mandar uma mensagem. Eu não sei se você vai mandar uma oferta. Eu não sei se você vai sair e em qualquer lugar vai comprar um presentinho para alguém. Eu não sei se você vai destinar uma oferta missionária ou uma oferta para a casa de Deus em gratidão a Deus, porque a primeira gratidão é a Deus. Mas eu gostaria de lhe desafiar a isso hoje. Siga o meu conselho, não deixe para amanhã. Hoje, faça algo hoje, como uma memória de gratidão, memorial de gratidão, tá bom? E quarta-feira, irmãos, nós estaremos aqui a partir das 18 horas, vai ser poderoso demais, amém? A apóstola Valnice estará conosco, talvez até ela vai ministrar logo após as 18 horas, mas vai ser um tempo muito profético, amém? E nós vamos ungir todos vocês e profetizar. Estamos entrando 2026 debaixo da bênção
e da graça de Deus. Amém? Você não vai entrar debaixo de opressão, não. Você vai entrar debaixo da bênção. Amém? Amém, amém? Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Yahvé. Erga um memorial hoje, tá? Quem vai erguer um memorial hoje? Eu vou erguer. Eu vou erguer. Hoje. Hoje. Hoje, 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 hoje. Amém? Mas se o memorial que você precisa erguer precisa de um tempinho, quem sabe até quarta. Só não finalize o ano sem erguer um memorial para dizer: até aqui tem me ajudado, Yahvé. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti e a tua família levante o seu rosto e te dê shalom, a paz, a prosperidade, a plenitude, o bem-estar, a harmonia em todas as áreas da sua vida. E que a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus, o amor de Deus, indizível amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus montem guarda sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém.